que você lida com as mudanças na sua vida, né? Então, eu sou a Cecília, eu sou coach pelo programa Satir, Satir Coaching and Mentoring Trainer e especialista coach na área do desenvolvimento humano. Ao longo dos últimos 5, 6 anos eu venho me especializando no método e modelo de Virginia Satir, né? Oi Nanda, boa noite, tudo bem? E seja bem-vinda. E é com base nesses ensinamentos de Virginia Satir que eu trago para vocês aqui uma reflexão, né, sobre as mudanças na vida. E só antes de entrar no tema, né, vou explicar um pouquinho quem foi Virginia Satir, né? Então, Virginia Satir foi uma terapeuta e assistente social entre os anos 60 e 70. Ela faleceu em 88, ainda jovem, né? Ela teve câncer no pâncreas e ela deixou um legado muito importante, muito rico, que trabalha, né, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. E Virginia Satir tinha como missão trazer a paz dentro, trazer a paz entre nós e trazer a paz no todo, através das relações, né? Então, desde muito pequena, ela observava muito o comportamento humano e a partir das suas observações, ela se especializou, enfim, em estudos, né? Ela compreendeu o comportamento humano e a partir da sua compreensão muito prática, muito intuída, oi Eva, seja bem-vinda, linda. Um beijo para você, querida Eva. E a partir das suas reflexões, várias técnicas e métodos foram surgindo de forma muito intuída, né? E depois do seu falecimento, coautores, pessoas que conviviam com Virginia Satir, conseguiram colocar no formato de ensinamentos e livros tudo que eles também aprenderam, né? Então, eu trago um pouco desse ensinamento na noite de hoje, para a gente poder refletir um pouco mais sobre as mudanças na vida, né? Então, quando a gente fala de mudanças na vida, o que vem para vocês em mente, né? Como as mudanças que acontecem, ou como são as mudanças que acontecem na vida de vocês, né? Tem alguma mudança pela qual vocês estão passando agora, seja ela em qualquer área da sua vida, seja na questão profissional, na questão pessoal, afetiva? Como é que vocês estão? Oh, Eva, também. Obrigada, linda. Você é muito especial. Obrigada. E é isso, né? Então, o processo de mudanças na vida, base nos ensinamentos de Satir, ele segue algumas fases que eu vou falar para vocês agora, assim, de imediato, para a gente poder trazer, explorar bastante esse tema e abrir espaço para um bate-papo, né? Então, as fases, elas são 5 fases. Então, nós temos o status quo, né? Falamos do processo de mudanças. O status quo, o que é isso? O status quo era a nossa realidade, a nossa rotina antes da mudança acontecer. Então, aquele momento em que a gente está numa rotina, mesmo que intuitivamente a gente sabe que tem algo que a gente pode melhorar com a gente ou com o outro, nas nossas relações, na nossa vida pessoal, na nossa comunicação, a gente sabe que tem algo que pode melhorar, mas a gente dá uma empurradinha com a barriga, fala, agora tá tudo indo bem, deixa para daqui a pouco. Aí você vê aquele outro, não, mas depois eu faço. E assim a gente vai indo, né? Os desafios chegam diariamente, é isso mesmo, Ângela. E assim a gente vai meio que empurrando com a barriga, alguma coisa a gente dá um olhar, outras coisas nem tanto. E a gente vai levando, meio que é assim, vai levando as relações, vai levando os trabalhos, vai levando os aborrecimentos, até que a gente se acostuma, né? Mas sempre foi assim, né? A gente se acostuma até com as dores, até com os problemas, né? E de repente, num dado momento, um novo elemento aparece na sua vida, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional, ou na sua vida financeira, seja, ou na saúde, né? Pode afetar qualquer questão. A gente teve aí, está tendo, né? O coronavírus que afetou a vida do mundo, do planeta como um todo, então um super novo elemento, né? E quando esse novo elemento chega na nossa vida, a gente fala, nossa, e agora? Né? Como é que eu vou lidar com isso?
Se eu tivesse tomado tais atitudes antes, talvez isso não tivesse acontecido. Isso já aconteceu com vocês, de vocês refletirem sobre isso, né? Ou terem essas conversas internas antes, né? E a chegada do novo elemento, ele pode ser até mesmo, eu falei aqui de mudanças na vida, estou falando de questões pessoais, estou falando, pode ser uma separação afetiva, pode ser um problema super financeiro, pode ser questões espirituais, pode ser questões de saúde, né? Mas pode ser também uma promoção do seu trabalho, ocupar um novo cargo, exige novas competências. Além de ocupar um novo cargo, você vai mudar de cidade ou vai mudar de país, então exige aí uma série de mudanças pessoais e que afetam muitas vezes a família, né? Mudanças de cultura, mesmo sendo para um outro estado aqui do Brasil, ainda mais se for mudança de país, tudo isso são novos elementos quando entram, né? E como lidar com tudo isso? Vai ter que estudar um novo idioma, vai ter que se adequar a uma nova cultura, enfim, tudo isso, né? E o que traz o novo elemento depende da maneira como a gente reage a ele, né? Então, algumas pessoas são sempre muito otimistas e falam, puxa, isso emperrou um pouquinho, mas já busca rapidamente uma maneira de lidar com a situação. Dependendo de como é esse novo elemento, ele derruba, né? Algo inesperado que traz muita tristeza, frustração, decepção, aborrecimentos, enfim, o inesperado, né? A gente, às vezes, é difícil lidar com as coisas quando são inesperadas ou quando sai do controle que a gente acha que tem pela situação, não é? Então, o novo elemento, ele é muito importante. Ele faz com que a gente saia da zona de conforto, que estava lá no status quo, falando, tá tudo bem, depois eu mexo com isso, né? E ele tira a gente da zona de conforto, né? E qual que é o pulo do gato para sair desse vucu-vucu que muitas vezes o novo elemento traz, né? Primeiramente, é importante ter essa consciência de que houve essa mudança, que a situação como um todo tirou você da zona de conforto. E a primeira coisa que eu costumo trazer é assim, é importante dizer um grande sim para si mesmo, né? Sim, eu preciso fazer algo para mudar isso, eu preciso fazer algo por mim, eu preciso fazer algo para aprender a lidar com essa situação nova, né? A gente não sabe, a gente vai aprendendo a lidar com as situações conforme elas acontecem, né? E então é assim. Sem esse grande sim pessoal, né? Você dizendo um grande sim para si mesmo, qual é a tendência? A tendência muitas vezes pode ser entrar numa vitimização, entrar numa depressão, a tristeza ficar cada vez mais profunda, o aborrecimento, e aí vai ficando cada vez mais difícil encontrar uma saída, a luz no fim do túnel, né? E esse sim, quando a gente diz pra gente, né, é o sim principal. Às vezes você pode ter alguém à sua volta falando, fulano, você precisa sair dessa, você precisa se recuperar. As pessoas tentam ajudar de diversas maneiras. E é importante ouvir também, mas é o seu sim que faz a diferença toda, né? E eu compreendo que quando esse primeiro sim é falado internamente, um processo de transição se inicia, que é o quê? É você ficar aberto ou aberta para o novo, para receber uma nova informação, para compreender melhor a situação que esse novo elemento trouxe na sua vida, para compreender melhor como é que está a sua comunicação diante desse novo elemento, nas suas relações, como que te afetou. Compreender também quais as crenças limitantes que pode estar segurando você ali, né? E difícil de fazer aí uma transição, uma mudança em função das crenças, daquilo que você acredita, né? Pode ser também a dificuldade de dizer não para alguém, que te faz permanecer ali numa situação mais dolorosa, mais complicada. A dificuldade de dizer não, ela é muito comum, né, para evitar machucar o outro, evitar machucar alguém, mas está machucando a si mesmo. Então, o novo elemento, na realidade, ele coloca à tona uma série de padrões de comportamento que muitas vezes já não são mais padrões que agregam valor à vida pessoal.
eles acabam limitando ainda mais a situação, né? E aí a gente vai aprendendo como que isso pode se estabelecer. Então, a partir daquele primeiro sim que você disse internamente, você se abrindo para procurar alternativas, ou você começa a conversar mais com as pessoas, explicar o que você está passando, isso também é muito bom, né? Pessoas da sua confiança. Ou você lê um livro de autoajuda que traz uma clareza, às vezes uma informação, uma palavra que você reflete a respeito e faz todo sentido. Às vezes uma música que você presta atenção na letra e também te dá um insight. Às vezes você se abre e ouve a sua intuição e ela te aponta um novo caminho, né? E muitas vezes você faz um trabalho de autoconhecimento, uma terapia, participa de um workshop, enfim, você começa a fazer buscas, uma constelação, né, Ângela? Uma constelação é bem-vinda. E você começa a buscar, e é isso que faz a diferença, a busca, né? Você conhecendo como que a partir de você, aquela situação, aquele novo elemento pode ficar diferente. E é a partir disso, do seu próprio comportamento, que a situação começa a se transformar, a mudar, né? Então, primeiramente, é essa transição. Eu compreendo o processo de autoconhecimento em 3 etapas, que é a crise, né? O novo elemento quando aparece, né? Esse sim quando a gente diz, que é super importante. Depois a transição, que é autoconhecer, então o que em mim também está causando essa crise, o que em mim também está causando essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? O que em mim está causando a minha própria tristeza, o meu próprio aborrecimento. E quando essas respostas começam a vir, a transição ela fica ainda mais profunda. Você vai conhecendo a si mesmo e permitindo que todo esse ciclo de mudanças comece a acontecer. E uma vez que você passa a ter novas informações, essa é a outra etapa do processo de mudanças, novas informações. Então, quando você passa a receber novas informações, primeiramente, sobre você mesmo, como que você está, como que você lida com o contexto, o que aquele contexto está te trazendo de ensinamento, né? Eu tenho aqui alguns símbolos, né? Ao que é que você começa a dizer sim, ao que é que você passa a dizer não, o que é que aquilo você não quer mais para a sua vida, e você passa a ponderar, a usar a sua sabedoria, o seu discernimento para fazer ponderações. E muitas vezes fazer novas escolhas, né? E às vezes é preciso ter um bastão da coragem, ó que bonito, todo colorido, né? Às vezes é preciso ter um bastão da coragem, até mesmo para conversar com alguém e dizer não. Olha, hoje eu não vou conseguir te ajudar. Hoje eu preciso descansar, por exemplo. Até mesmo para conseguir dizer um grande sim para você mesmo. E quando você passa a ficar mais congruente com seus valores, com aquilo que você acredita, quando você passa com muita coragem fazer as mudanças que parecem pequenas aos olhos dos outros, mas para você elas são grandes, você passa a ficar mais coerente na sua fala. E aí é um sim para você e é sim para o outro. Às vezes é um sim para você e é um não para o outro. Agora, quando é um não para o outro e é um não para você também, é preciso atenção, né? Aqui pode ter alguma questão. E quando é um não para você e sim para o outro, aqui também tem algo a ser refletido. Então, essa pequena tabela de sim e do não traz um ensinamento gigantesco quando a gente se aprofunda nele. E tudo isso são novas informações. Tudo isso são novas informações de como... Olá, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. E tudo isso são novas informações a respeito de si mesmo, a respeito da sua relação com você mesmo e com o outro, né? Tudo isso vai trazendo mais riquezas também. E aos poucos você vai aqui investigando. Olha só o que eu tenho aqui, né? Isso aqui é o kit da autoestima que eu estou mostrando para vocês. Você vai investigando a sua vida com um olhar de detetive, né? Buscando de uma forma imparcial conhecer mais o que é que em você também está causando aquele possível conflito, aquela situação que está desconfortável, né? E a partir do momento que você tem bastante informação sobre você mesmo, sobre o contexto, sobre o que está causando tudo isso, e você consegue encontrar chaves
novas chaves, novos elementos, né? Como se você encontrasse dentro de si uma chave dourada que pudesse abrir uma gavetinha muito especial aí dentro, por exemplo, a gavetinha da sua autoestima, e você, com muito autorrespeito, com coragem, respeitando os seus valores, né? Você passa a agir diferente na sua própria vida. Tudo isso dentro ainda do contexto de novas informações. E dentro de novas informações, o que acontece? Você já se sente um pouco mais livre, né? E por falar em liberdade, tudo isso que a gente está falando aqui sobre o novo elemento quando entra, todos os efeitos do novo elemento, quando você diz um sim para si mesmo e tudo mais, você aprende também quais das suas liberdades estão limitadas. A gente tem 5 liberdades, pelo menos. Vocês conhecem elas? Oi, Vitor, seja bem-vindo, boa noite. A Verônica está aqui também, hein? O Vitor participou com a gente nesse workshop sobre mudanças na vida, com o jogo da transformação, esse final de semana agora passado, lá em Nazaré Uniluz, e foi uma experiência maravilhosa, mágica, né? E assim, quando você, só retomando então, abre dentro de você essas gavetinhas com essa chave dourada, muito especial, né? Boa noite, querida. Você vai descobrindo que você tem muitos recursos, que talvez você mesmo nem conhecia. Você vai descobrindo o quão valoroso é a sua própria experiência, a sua própria pessoa, né? Você vai descobrindo as capacidades que você tem de fazer mudanças, né? E aí sim, você começa a ficar mais pronto para o novo ciclo, né, da mudança, que são pontos de escolha. Então, a gente comentou aqui um pouco sobre o status quo, falamos sobre o novo elemento e o caos, falamos sobre as novas informações e a gente está falando agora sobre a oportunidade de fazer escolhas. Então, quando a gente tem mais clareza, mais conhecimento sobre de como nós funcionamos diante de um contexto limitador, diante de uma crise, diante do inesperado, e a gente busca forças lá de baixo, com muita coragem, que esse bastão significa, né? A gente descobre que o nosso poder de realização é gigante, né? E que não há ninguém mais nesse mundo melhor do que a gente para sair da própria situação. E a gente também descobre que aquela sombra, aquele momento mais obscuro, né? A nuvem que fica em cima pairando, na realidade é como se fosse uma grande amiga, né? Ela vem para nos tirar daquela situação e também para nos ajudar a crescer, a amadurecer com a gente mesmo, a melhorar a nossa relação e a nossa comunicação com as pessoas que a gente convive. Então, muitas vezes o novo elemento, muitas vezes o caos, ele faz com que a transformação, com que a mudança realmente seja muito significativa, né? E as 5 liberdades, Verônica, as 5 liberdades diante de todo esse contexto que a gente está conversando aqui, elas muitas vezes são tolhidas, né? E quais são essas 5 liberdades? Né? Eu vou aqui mostrar para você. É a liberdade de poder ver o que eu quero ver e me permito ver, né? A liberdade de ouvir o que eu quero e preciso ouvir, a liberdade de falar, a liberdade de sentir, a liberdade de agir, né? Porque dependendo do contexto que a gente vive pessoalmente, pode se sentir preso, pode se sentir com dificuldade de se expressar ou com medo de se expressar, pode ter dificuldade de expressar os sentimentos, então os sentimentos ficam latentes aqui dentro, transformando isso às vezes numa raiva, às vezes numa profunda tristeza, às vezes num sentimento de estar perdido, justamente porque as emoções estão presas, né? As emoções estão aí guardadinhas pela dificuldade de falar, de ouvir, né? De ver. Então, isso vem, as 5 liberdades, desde a infância, muitas vezes, dependendo dos contextos, da educação familiar que a gente recebe, essas liberdades já começam, né? Olha, você não pode falar isso ou aquilo. Olha, criança não ouve conversa de adulto, né? Olha, tal coisa você não pode ver, é feio, né? Olha, é feio expressar aquilo que você sente. Então, as pessoas ficam chateadas quando você diz a verdade. Então, cresce aprendendo a não falar muito bem aquilo que pensa ou sente, acha que está errado. Olha, é difícil
Você não pode agir, você não pode tomar as decisões por si própria, né? É muito feio ou é proibido. Então, às vezes, cresce se sentindo limitado, não consegue fazer escolhas na vida, não consegue caminhar sozinho na vida. Então, as 5 liberdades são extremamente importantes para que a gente seja a gente mesma, é a nossa autenticidade. E esse novo elemento, quando acontece, traz tudo isso à tona. A gente percebe na gente mesmo, quando a gente para se observar, porque no Vucu Vucu a gente não percebe, né? Quando a gente para se observar e ver quais das minhas liberdades essa situação está me afetando. Eu estou conseguindo verbalizar o que é importante verbalizar? Eu estou conseguindo pôr para fora os meus sentimentos? Eu estou conseguindo agir para poder sair dessa, né? Então, tudo isso vai de acordo com aquilo que a gente reflete internamente. A gente vai descobrindo isso passo a passo, né? E tudo isso vem dentro do contexto novas informações de novo e o ponto de escolha, como eu estava falando. Ponto de escolha, a gente escolhe, né? A gente escolhe libertar as nossas liberdades. E como a gente faz isso? Com consciência, né? Internamente a gente se permite. Eu me permito nesse momento falar o que eu sinto e penso. Eu me permito nesse momento ver o que eu quero ver, né? Eu me permito nesse momento ouvir o que eu quero ouvir e aonde eu quero ouvir, né? Eu me permito sentir. Eu permito sentir amor, eu permito sentir alegria, eu permito sentir a tristeza também, que faz parte da humanidade, né? Eu me permito agir, eu me permito correr riscos. É só a gente consegue libertar as nossas liberdades, com permissão, com aceitação, correndo riscos. E para isso precisa do quê? Muitas vezes é preciso ter coragem, pegar o nosso bastão da coragem para a gente poder fazer uma nova decisão, uma nova escolha. E agir assim é escolher. Agir dessa forma a gente também está escolhendo. Como a gente vai querer agora, a partir de agora, ser no mundo, se mostrar para o mundo, né? Isso faz parte de um processo de transformação, de mudança pessoal muito, muito, muito profunda, né? Parece simples, mas não é não, né? Parece simples, mas não é não. E essa transformação profunda pode muitas vezes causar estranhamento familiar ou estranhamento na sua amizade, na sua relação afetiva. Porque se de repente você passa a pedir pelo que você quer e deseja, né, algo que você antes falava, ah não, faz do seu jeito, tá bom, do jeito que você fizer tá tudo bem para mim. Tá tudo bem nada, no fundo você sabe aquilo que você quer. E que bom seria se fosse do seu jeito também, né? E aprender a dizer isso. E aí quando você se encoraja e fala, olha, do seu jeito é esse, mas o meu é assim. Que tal a gente agora ver, né? Pode ser um pouco do meu, um pouco do seu, e a gente começa a fazer acordos com as pessoas que a gente convive. Não parece simples não, né, Tereza? A gente é um tanto complicado, né? E é isso. E é assim que as transformações vão acontecendo diariamente. Mas para que isso aconteça, é importante dizer um sim lá atrás, é importante mergulhar no seu jeito de ser, o jeito que você funciona. E para tudo isso é importante o quê? É importante ter apoio, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente tem o nosso pensamento, o nosso jeito de olhar para a nossa própria vida com limitações. E quando a gente tem um apoio externo de alguém, a gente consegue pensar de forma diferente, olhar para um ângulo daquela mesma situação que a gente ainda não tinha olhado. Então é importante sempre trabalhar o autoconhecimento com o apoio de uma pessoa que conhece o que está acontecendo, né? E dentro desse processo de mudanças, né, depois que você tem aí o ponto de escolhas e você escolhe como vai ser a sua comunicação, você vai começar a dizer mais sim para si mesmo, você vai começar a dizer mais não para as outras pessoas, e aí você vai ter noção do tamanho da mochila, da bagagem que você estava carregando. Às vezes toda aquela dor, todo aquele cansaço que o novo elemento trouxe, não era seu. Às vezes o que era seu mesmo é uma porção bem pequena. Às vezes a tendência é carregar a responsabilidade do outro, o problema do outro, os fracassos do outro, né? As decepções do outro,
E quando você libera isso e toma consciência de tudo aquilo que você está carregando na sua mochila, você vai ver que seu mesmo talvez seja bem pequeno. E isso é começar a dizer um grande sim para si mesmo. Às vezes delegar, né? Dar de volta aquilo que é do outro vai te fazer muito bem e faz parte do seu ciclo de mudanças também, né? E uma vez que você está no seu ponto de escolha, logo automaticamente vem alternativas e expectativas, que é a outra etapa da mudança. Com alternativas e expectativas, você começa a olhar o mundo com outra mente, mesmo sendo a mesma situação. Você olha para aquele contexto e fala, nossa, eu não tinha visto isso antes, nossa, eu não tinha percebido, dá para fazer tal coisa? Eu me permito pedir pelo que eu quero e desejo? Eu me permito ouvir tal reportagem? Eu me permito ouvir uma nova informação? Eu me permito ver o que realmente aquele cenário estava acontecendo? Porque muitas vezes a gente coloca um véu na nossa frente e não vê nada do que está acontecendo na realidade, né? E tudo isso com alternativas e expectativas, né? A expectativa de algo bom acontecendo. Não é aquela expectativa que fica na nuvem, não. É uma expectativa, um sentimento de que existe saída, existem possibilidades. E você está livre para escolher aonde você quer ir e com quem você quer estar. E para isso, para esse momento de escolhas, tem uma coisa que eu falo bastante, que é ouvir a intuição, né? Essa voz interna que nós temos, todo mundo tem, sem exceção, e que está 24 horas no ar, disponível para a gente, né? E a intuição, ela nos ajuda a tomar decisões. Às vezes vem uma ideia, né? Ajuda a gente a sair da zona de conforto, ajuda a gente a buscar novos caminhos. Então a intuição é esse dom que todos nós temos, sem exceção, e que tira a gente do senso comum, né? Que muitas vezes traz uma ideia inovadora. E quando a gente segue a intuição, vocês observam que coisas incríveis acontecem a partir daí, né? E quando a gente não segue a intuição, o que acontece? A coisa que a gente achava que era, dava certo, né? Mesmo com a boa intenção, né? Não dá certo e a gente ainda sofre por isso. Puxa, fiz com tão boa intenção e a coisa não funcionou. Por que será, né? Porque a gente usa muito a parte mental. A parte mental, muitas vezes, ela é muito importante, claro, porque é a nossa parte de análise, de bom senso, de poder perceber as coisas com bom discernimento, mas a intuição, o seu coração é que sabe aquilo que você precisa. O seu coração é que sabe aonde é importante você estar. O seu coração sabe os seus dons e os seus talentos, para você seguir novos caminhos profissionais, por exemplo. A sua intuição sabe projetos incríveis que você vai poder estar realizando daqui para frente. Então, é a intuição, junto com a sua razão, que vão poder trazer a você, dentro das alternativas, das expectativas, uma nova realidade. Um novo status quo, né? De você poder se observar e falar, nossa, mudou toda a minha vida, mudou 360 graus, né? Quando você olha para trás e lembra, nossa, eu estava numa situação assim, assim, assado, depois aconteceu, esse novo elemento aconteceu, eu me senti, foi um momento muito difícil, mas eu fui conseguindo aos poucos compreender a situação e me reencontrar, né? Fortaleceu a sua autoestima, você está muito mais capaz de liderar a sua própria vida, que é a sua capacidade de autoliderança, né? E você descobriu que tem um dom, ou você passou a acreditar mais nele, né? Que é a sua intuição. E o quanto a sua intuição te mostra os caminhos verdadeiros para a sua vida. As pessoas certas passam a vir, os lugares certos passam a acontecer, e tudo isso começa a desabrochar. Tudo isso quando você está aberto a isso, quando você se permite isso. Tudo, né? Oi, Léo, seja bem-vindo, boa noite. E é isso, né? E assim, com base em tudo isso que eu falei, como é que vocês lidam com as mudanças? Como vocês lidam com o caos? É uma pergunta mesmo, pode escrever aí. Vamos interagir um pouquinho. Como é que vocês lidam com as novas informações sobre você mesmo, né? Então, esse processo de mudanças, as etapas são essas. Um status quo, a sua rotina, a sua realidade. Um novo elemento, algo acontece e pode gerar o caos. Então, como você fica, né?
como aquilo mexe com você, a maneira como você traz e busca novas informações sobre você, sobre o contexto. Isso é extremamente importante, né? E você tem ponto de escolha, você tem a opção de escolher, ficar na situação, até mesmo escolher ficar lá no caos, no novo elemento, pode ser uma escolha, né? Cada um pode escolher aquilo que acha melhor para si, né? Você fala, nossa, Cecília, isso parece meio louco, quem vai querer ficar? A gente não sabe, às vezes em prol de um grande valor, a pessoa acaba ficando na dor, né? E conscientemente, isso pode acontecer, né? Por exemplo, uma relação afetiva, o valor da família, o valor é tão grande, né? O valor daquele contexto é tão grande que às vezes, mesmo que a dor seja imensa e o caos, a situação que aconteceu seja também muito relevante, mas ainda assim a pessoa consegue ter forças e ficar ali, né? E isso é uma escolha, né? Então, a escolha, o poder de escolher é muito importante e extremamente significativo. O poder de escolher, você pode escolher de A a B, eu estou no A e vou para o B, ou você pode transformar a sua escolha. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você possa ter passado por uma situação extremamente difícil, muito complicada, muito dolorosa, um marco na sua vida, mas você pode escolher a maneira como você quer olhar para trás e ressignificar tudo isso, né? Então, a gente tem escolhas o dia inteiro, 24 horas por dia também. A gente escolhe se vai tomar café, se vai tomar água, com quem a gente vai conversar, a gente escolhe fazer a live ou assistir a live. Tudo a gente está escolhendo, conscientemente, né? Tem uma pergunta aqui da Tereza. Assim, alguma dica para ouvirmos melhor a nossa intuição? Uma boa pergunta, Tereza. A intuição, ela está aí disponível 24 horas por dia, né? Para cada pessoa, a intuição, ela se manifesta de maneira diferente. E é legal fazer uma autoobservação de como é que você costuma ouvir a intuição. Então, primeiro é compreender o que é a intuição para você, né? Então, a intuição é uma parte nossa que tudo sabe. E no livro do Osho, por exemplo, sobre intuição, ele fala assim: se alguém um dia tentar provar o que é a intuição, tentar provar racionalmente o que é a intuição, vai morrer tentando provar, porque não vai conseguir, né? Então, a intuição é essa parte nossa que conversa com a gente, através de sinais, através de uma sensação corporal, ou através de uma imagem que vem à mente, ou pode ser uma palavra que vem, pode ser um livro que você abre e de repente tinha ali algo que você precisava ler naquele momento. Pode ser uma música que de repente, do nada, você observou, prestou atenção e a letra diz exatamente aquilo que é importante para você. Então, para cada um, funciona de uma forma, né? Algumas dicas para você poder cada vez mais estar em contato e florescer bastante o seu processo intuitivo. Primeiro, abrir espaço, ter consciência dessa possibilidade de sim para a intuição também, né? Porque a nossa mente é muito espertinha. Vocês já lembram de alguma vez que vocês fizeram assim? Puxa, como eu não pensei nisso antes? Já aconteceu com vocês? Foi a intuição que te falou alguma coisa, uma ideia, algo assim. Aí vem a mente e fala, não sei, e se isso acontecer? Mas e se aquele outro acontecer? Mas e se tal coisa, e se tal pessoa? Aí a intuição foi pro brejo, né? E é assim, a nossa mente é danadinha, né? E assim, algumas práticas que vocês podem estar fazendo no dia a dia para deixar a intuição fluir, apesar do caos, apesar do momento difícil, a intuição flui, né? Eu costumo dizer que a gente é como se fosse um canudinho que está ali recebendo esse fluxo, recebendo essa intuição diariamente. E quando é que esse canudinho, esse fluxo não vem, né? Quando a gente está obstruído. Sabe o canudinho? Quando a gente toma vitamina e tem aqueles pedacinhos de frutas junto? Aí o suco, a vitamina não vem, né? Ela está obstruída. A intuição é a mesma coisa. Ela quer vir e ela vem, mas vem em fragmentos, vem bem fraquinha. Por quê? O nosso canudinho está obstruído com as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa baixa autoestima.
a nossa sensação de fracasso, as nossas preocupações. Então, tudo isso que a gente passa no dia a dia, que eu chamei de caos, né, dos bloqueios, faz com que a intuição ela vem gradativamente, porque obstrui, a gente fica completamente cheio dessas sensações mais pesadas, mais densas. Logo, a gente não abre espaço interno para que essa voz interior se manifeste, mas ela está lá, tá? Ela não vai embora, não. E aí, algumas dicas que eu posso trazer para vocês é assim: procurar um momento só seu durante o dia, um momento pequeno, nem que seja alguns minutos, nem que seja no banheiro, que seja um momento só seu. Um momento prazeroso, uma pequena leitura, ouve uma música legal, um momento que você possa fazer uma caminhada, né? É importante que você sinta prazer naquilo que você estiver fazendo, que seja algo realmente muito gostoso, né? Que você possa praticar uma meditação, seja ela ativa ou seja ela silenciosa. A meditação, ela traz essa calma, esse centramento, esse momento de prestar atenção na respiração, nas sensações do corpo, né? Nas emoções. E isso faz com que a gente relaxe um pouco e aí a gente abre um espaço interno para a intuição se manifestar. Também, pessoas que gostam de esportes é muito legal, porque a atividade física, né, quando a gente está fazendo atividade física e está muito legal, a gente não está muito pensando mais em tantos problemas, a gente está ali focado na atividade. E isso também ajuda para que momentos depois da atividade venha uma ideia. Aí a gente desobstrui o canudinho por alguns segundos, né? A intuição, ela se manifesta por segundos, é um flash intuitivo, né? Também atividades físicas, contato com a água, né? Às vezes lavar louça é terapêutico. É verdade, lavar louça, você estando ali em estado de presença, sentindo a água, se observando, tendo prazer de cuidar da sua casa, tendo prazer de cuidar da sua família, tendo prazer de ver as coisas organizadas, ver tudo limpo, pelo prazer que é, né? Isso é uma terapia também, né? Quando você faz natação, quando você faz hidroginástica, mas precisa gostar, né? Não é só fazer por obrigação, porque a intuição vai manifestar, não. É importante gostar do que está fazendo. Outras atividades como a dança, como correr, enfim, toda atividade esportiva com o corpo em movimento é muito bom, né, também, porque depois que passa a atividade te dá aquela sensação de prazer, de relaxamento, por um instante a sua mente desliga, ela não está ali pensando naqueles bloqueios, naquelas dúvidas, naquelas preocupações, por alguns instantes dá uma trégua. E é nesse momento que muitas vezes você pode ter uma ideia incrível, até mesmo de como sair daquela situação. Tá dando para entender? e é isso, né? E tem outras possibilidades também, né? De você estar junto à natureza, é maravilhoso, né? A natureza por si só, quem gosta de fazer trilha, quem gosta de ir no mar, caminhar na praia, ir numa cachoeira, estar ali por si só, estar ali, pôr o pé na água, pôr a mão, lavar o rosto naquela água tão pura, isso ajuda, né? Então são práticas muito simples que a gente pode ter no nosso dia a dia e que ajuda muito a trazer respostas para a gente, né? A Ângela está dizendo aqui, no chuveiro chegam várias informações. Sim, Ângela, no chuveiro é incrível, né? O contato com a água, né? A água quentinha, a água que relaxa. Então, ali naquele momento, você está ali somente seu, é o seu momento, o seu lugar. E ali você consegue ter uma ideia e se conectar. Mas atenção, o flash intuitivo são segundos. Depois do flash vem a mente. Então, se vier uma ideia super genial, valorize, porque ela vem em fragmentos. Ela não vai vir dizendo, olha, faz isso, aquilo, aquele outro. Ela vai vir em pedacinhos, né? Isso precisa procurar o estado de presença. É importante, né? E então é uma palavra, é uma imagem, você guarda, sem julgamento, simplesmente guarda aquilo. Daqui a pouco, em algum outro momento, vai vir outro pedaço desse fragmento. E assim você vai conseguindo entender o que é que a sua intuição está te trazendo. Pode ser um tesouro, algo muito surpreendente que você mesmo nem imaginaria, né?
Essa mente é danada, é verdade, Tereza. A mente da gente, ó, prega cada peça, né? Controla tudo, até a intuição ela acha que quer controlar. E é isso. Como é que você consegue discernir entre a intuição da razão? Às vezes não é essa uma pergunta, né? Então é muito tênue o fio que separa um do outro. É muito tênue. Então é importante todos os dias fazer essa autoobservação. Isso que eu senti veio da onde? É intuitivo? Eu agi de acordo com esse impulso que veio? Com essa ideia que veio? Qual foi o resultado? Se o resultado foi positivo, sim, você seguiu a sua intuição. Se o resultado foi negativo, foi a sua mente querendo te pregar uma peça. Então, é assim, autoobservação, autovigilância e estar atento ao valor que a sua intuição tem. E eu tenho certeza que se vocês olharem para trás no seu dia a dia, vocês vão observar, puxa, aquele dia eu tinha uma voz aqui, algo que me dizia uma verdade interna, eu não tive dúvidas, era isso, e você acertou, né? Então é isso, é uma verdade interna, que você não tem dúvida sobre aquilo. Mas se você tiver que explicar racionalmente, vai dar um trabalhão, porque não tem uma lógica, né? E é isso. Então você vai poder se experimentar no dia a dia e poder saber, eu estou ouvindo a minha intuição ou estou ouvindo a razão? A resposta certa, validando, é qual é o efeito disso na sua vida, das suas escolhas. E é isso, mais uma vez. Se deu positivo, você acertou. E se deu um puxão de orelha, se a coisa, mesmo que a intenção seja boa, mas se a coisa não fluiu como você esperava, foi a sua mente te pregando mais uma peça, tá? Aqui, aprender a diferença entre o medo e a intuição, ou entre a impulsividade e a intuição. Então, o medo é esse medo que paralisa, né? Então, o medo, talvez ele seja mais simples de perceber, porque com o medo você não age. O seu direito de agir, de correr riscos, está travado, a sua liberdade. Ele está lá te segurando de alguma coisa. A intuição pode até vir, mas o medo não deixa. Então, talvez esteja agindo mais pelo medo, pela insegurança, pela achar que não é capaz de algo, né? Então, o medo está grande, então é importante dar uma olhadinha no medo, né? A intuição, ela flui, mas o medo segura, tá? E você trouxe a impulsividade e a intuição. A impulsividade também é uma peça. A impulsividade, ela pode se confundir com uma ação espontânea. A espontaneidade vem de um processo intuitivo. A impulsividade, ela vem de uma ansiedade que quer fazer as coisas com pressa. Ela vem de um lugar dentro da gente que quer resolver logo, que quer resolver e finalizar com uma situação logo. E esse eu quero vem daqui, da mente. Então, a gente prega peças e tudo isso que constrói, adivinha quem é? Somos nós mesmos. Não tem ninguém mais, além da gente, que cria coisas tão fantásticas, que ao mesmo tempo traz para direcionais incríveis, como traz para travas, né, e limitações também tão incríveis. Então é tudo aqui, a nossa mente extremamente criativa. E que faz com que o nosso processo de mudanças, o nosso ciclo de mudanças, seja fluido ou ele fique travado, né? Linda, obrigada, compartilhando conhecimentos, né? Você também, a nossa amiga de trabalho aqui. E é isso, então o processo de mudanças, as mudanças na vida, sejam elas relativamente simples, sejam elas mudanças que tiram a gente da zona de conforto e que é esse chacoalhão, né, que parece que a vida deu uma reviravolta de 360 graus, seja ela qual for, o importante de tudo, é você dizer um grande sim para você mesmo, de você se abrir para possibilidades, né? Virginia Satir, como eu comentei lá no início da nossa live, ela dizia que, assim, uma das crenças que ancoram o trabalho dela é que mudar é possível, a mudança é possível. Sim, e é verdade. Quando a gente se abre para as novas possibilidades, tudo se torna possível, né? A Verônica está escrevendo aqui, o querer é mental. Sim, Verônica, a gente até comentou no fim de semana, né? Quando a gente fala assim, eu quero muito tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro,
eu tenho um sonho, eu quero esse bastão da coragem azul, eu quero um carro assim, 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 assado. E a gente às vezes fala, é a minha intuição, eu estou intuindo que eu quero um carro novo. É a intuição mesmo? Bem, olha bem nos meus olhos e fala, ó, é a nossa mente querendo, né? Então, quando a gente fala, isso também é importante olhar, eu quero, observa da onde está saindo o eu quero. A intuição, normalmente, a gente fala de uma forma muito espontânea, é mais ou menos assim, nossa, eu estou sentindo que é por ali. Nossa, eu estou percebendo algo, não sei explicar bem, mas acho que é isso. E aí a gente segue e dá certo. A intuição é mais no sentir, né? A intuição, ela não tem o eu quero. Ela se torna eu quero quando a mente já tomou posse da ideia ou do direcional que a intuição trouxe, né? A Ângela digo sim para as mudanças que venham, sim, sim, sim. Você tem esse bastão da coragem com você o tempo todo, Ângela. Maravilhoso, né? Isso mesmo. Alguém tinha feito uma pergunta aqui, eu acho que eu pulei. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu digo sim para as oportunidades e para as mudanças. E que venham, e é isso. A gente sempre, 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 para todas as mudanças, mudanças, mudanças. E é legal você observar, porque quando a gente se abre para as mudanças, o que a gente está fazendo também? A gente está enriquecendo o nosso relacionamento com a gente mesmo, enriquecendo o nosso relacionamento com o outro. Isso é um tesouro, não é verdade, pessoal? A gente trazer essa estima, a gente trazer esse valor, a gente trazer essa coragem, né? É muita coragem dizer sim pra gente. É muita coragem assumir que falar, puxa, eu não estou conseguindo agir, mas isso tem um fundamento. E se abrir e entender e passar aos poucos, conseguir fazer algo que antes parecia tão impossível, né? Então, o bastão da coragem a gente usa faz muito tempo, mas às vezes ele escapa da nossa mão. Às vezes a gente precisa se lembrar que tem um bastão da coragem disponível. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês faz parte também de um contexto de autoliderança, né? Autoliderança é o quê? É a gente se empoderar da nossa liderança da nossa vida, tomar as rédeas dela. E o que significa tomar as rédeas da vida? Né? Está ancorado na nossa autoestima, que traz o nosso autorrespeito, a nossa autovalorização, que traz a nossa coragem, né? Que também alicerça as nossas crenças apoiadoras. Quais são as crenças que te apoiam na vida? Quando você fala, nossa, eu consigo fazer isso, eu nunca fiz, mas eu sei que eu dou conta. Isso é uma crença apoiadora, você sabe que dá conta, você sabe que vai. Assim como a Ângela trouxe agora, eu digo sim para as mudanças. É uma crença apoiadora, é uma frase que ela fala que impulsiona e leva à frente e a coisa se transforma, né? O que é uma crença não apoiadora? Talvez vocês possam dizer assim. O que não é apoiador? É quando a gente se limita. Ah, eu não consigo de jeito nenhum. Isso é muito difícil para mim. Imagina, isso apoia ou desapoia? Não é? Põe para baixo ou põe para cima? Põe para baixo, né? Nossa, aquilo é muito difícil, não dou conta não. E é isso, a gente vai se colocando para baixo, né? Eu nunca vou aprender a dirigir, ou eu nunca vou aprender a falar um idioma, nossa, falei isso, eu nunca vou andar de avião, olha só, né, as travas, as limitações que a gente vai se colocando, né? Então por aí vocês já vão poder ter um termômetro, se vocês estão com muitas crenças limitantes ou poucas apoiadoras, né? O ideal é que sejam bastante crenças apoiadoras, ou que seja aquela crença apoiadora, que independente do contexto da vida, aquilo não te deixa ficar parado nunca, né? Então, eu estava falando sobre a autoliderança e é isso. Você está empoderado de si mesmo, ancorado na sua autoestima, ancorado nos seus valores pessoais. Quais são os seus valores pessoais, né? Pode ser a honestidade, pode ser a coragem, pode ser a franqueza na comunicação, a pontualidade pode ser um valor que você não abre mão, responsabilidade também, né? Responsabilidade por aquilo que escolhe, responsabilidade pelas suas ações, por exemplo. Então, os valores são inúmeros, né? Cada um traz os seus que ancoram aí as suas verdades, né? E isso faz a diferença nas suas relações, né?
Os valores, com o tempo, eles podem ser ressignificados, eles podem mudar e mudam, né? A gente às vezes não percebe, mas os valores mudam à medida que a gente tem mais maturidade, à medida que a gente vai aprendendo nos desafios da vida, né? A gente vai se tornando mais flexível, não pode ser rígido, que senão quebra, né? E então os valores, eles vão ancorando, vão apoiando aí o nosso crescimento como ser humano, né? E uma das coisas que traz também o trabalho de Virginia Satir, que ancora tudo isso, né? Quando ela diz assim, que nos conectamos em base das nossas semelhanças e crescemos nas bases das nossas diferenças, né? E é isso, a gente se conecta pelas semelhanças, pelos gostos, pelas afinidades, que é muito mais fácil se dar bem com pessoas que a gente tem afinidade, né? E as pessoas que a gente não tem afinidade, o que é mais fácil? Eu não quero nem saber dessas pessoas, são muito difíceis, muito diferente de mim, outra cultura, um jeito de falar diferente e tal. Mas se a gente parar com o olhar da curiosidade, né? Um olhar da curiosidade e ver assim, o que tem de legal dentro dessa pessoa, né? Como que é essa? Quais são os valores dessas pessoas que eu acho que são difíceis? Aí a gente vai começar a descobrir um novo universo. E a gente vai poder olhar para essa pessoa e falar, não é que eu também tenho coisas para aprender com essa pessoa? E aí a gente passa a crescer com as diferenças. E às vezes essa pessoa que a gente acha difícil está bem do nosso lado, né? Pode ser uma relação afetiva, pode ser um filho, né? Pode ser alguém da família, pode ser um pai ou uma mãe, mas olhar com o olhar da curiosidade, ao invés do olhar da distância, e olhar o que é que eu tenho que aprender com essa pessoa, o que essa pessoa está me ensinando que eu ainda não olhei, com curiosidade, com amorosidade. Então, a gente aprende o tempo todo, né? Até com os animais de estimação a gente aprende, não é verdade, galera? Eles ensinam muito pra gente, as crianças, os bebezinhos também ensinam muito. E é um olhar atento. Então, tudo isso impulsiona e fortalece a nossa autoliderança. Quando a gente tem a nossa autoliderança bastante fortalecida, o que acontece? Por que é importante? Acontece que os nossos papéis de liderança na vida se tornam melhores, mais congruentes, mais fortes. A gente se coloca com mais coragem, com mais confiança, né? Os papéis de liderança na vida. Seu papel como filho, como esposa, como marido, como profissional, como líder, como pai, como mãe, como estudante, o seu lado financeiro, seja ele. Então, todos os papéis que estão rodando simultaneamente na sua vida, né? Ele se torna mais forte, ele se torna melhor, as relações congruentes entre si, porque você está aprendendo a dizer sim, a dizer não, de acordo com os seus valores, você está aprendendo a ser congruente consigo mesmo. Aí sim, as relações ficam melhores e harmônicas, primeiro com você e depois com o outro de maneira imediata, né? E isso traz também uma mais calma interna, né? Aquela ansiedade que talvez pudesse existir, ela vai reduzindo, porque você passa a estar mais dentro de si mesmo, mais presente dentro da sua própria vida, do seu próprio jeito de ser, né? E o que embasa todo esse contexto de autoliderança e ciclo de mudanças? A comunicação. A comunicação, a maneira como a gente faz contato com a gente e com o outro. Então, na realidade, é tudo isso uma grande engrenagem que circula simultaneamente, e quanto mais a gente tem consciência do valor dessa engrenagem, melhor ela fica. Ela circula, ela gira, né? Se encaixando melhor uma peça na outra. Que tudo isso está dentro da gente mesmo, né? E alguma pergunta que vocês gostariam de trazer? Algum comentário? Me diz aí. Eu estou um pouco sem noção do horário. Deixa eu ver aqui. Que horas temos? E me conta, como que vocês lidam com as mudanças? Do que eu trouxe até aqui, até agora? Teve algo que te tocou, que chamou mais atenção? Como que está você nesse momento? Alguma reflexão passou por aí? Me conta um pouquinho, né? Obrigada, Ângela. Obrigada por estar aqui comigo. Muito bem. E eu gostaria de trazer uma surpresa para vocês. Sim, temos uma surpresa hoje. Para vocês que gostariam de trabalhar o seu processo de mudança, nós temos como fazer isso. Uma dessas formas é através do trabalho individual. Se vocês quiserem apoio para lidar com as mudanças na sua vida, eu me coloco à disposição.
Nós também vamos fazer um trabalho online que vai começar a partir de janeiro. Vai ser uma sequência de 10 encontros que vai durar quase 3 meses, encontros semanais, e nós vamos falar sobre o processo de mudança, sobre as liberdades, a comunicação, tudo isso que eu falei aqui. Então vai ser um trabalho online em grupo a partir de janeiro. Nós vamos também ter workshops que vocês vão poder desbravar tudo isso, através dos retiros espirituais, através do jogo da transformação. Então, existe um leque de oportunidades que vocês podem escolher para estar trabalhando o seu poder de autoliderança, para estar trabalhando as competências e trabalhar a maneira mais harmônica para lidar com as mudanças na sua vida. Então, sejam todos bem-vindos. Os processos de mudanças são possíveis de lidar com leveza, com sabedoria, né? Com os pés no chão, e basta dizer sim para você mesma. É isso. E aí, foi tudo bem por hoje? Sem dúvidas aqui, mas fica a sensação de gratidão pelos ensinamentos. Eu que agradeço, Vitor. Você é um amor. Muito obrigada. Um beijo para você, para Verônica. São pessoas que estavam comigo esse fim de semana. Então, muito obrigada a vocês pela honra de poder conversar um pouquinho. E a gente vai se encontrando em mais bate-papos que vão vir por aí, tá bom? Então, uma boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau. Muito obrigada.